Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 4, verso 1. Gálatas capítulo 4, carta de Paulo à igreja da Galácia, não é das galáxias, tá, gente? Gálatas capítulo 4, verso 1, vamos até o verso 7. Hoje nós estamos dando continuidade aí a essa série que estamos fazendo aqui na igreja, uma série importante entre Páscoa e Pentecostes, em que nós estamos concentrados no tema do Espírito Santo. E o tema de hoje é o Espírito Santo e a adoção. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Gálatas 4, de 1 a 7, diz assim: Contudo afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada difere de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Mas está sujeito a tutores, está sujeito a administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Oremos. Pai, nós precisamos da tua ajuda. Precisamos que o Senhor nos inspire, nos suporte. O Senhor sabe como somos fracos, como somos limitados, como que não temos qualquer condição em nós mesmos de comunicar a Tua palavra com a dignidade que a Tua palavra tem. Que o Senhor nos livre da tentação de colocarmos obstrução no anúncio da Tua palavra por causa da nossa vulnerabilidade. Que o Senhor nos ajude a fazermos menção do Teu nome, sem desviar a glória que é só Tua. Que o Senhor nos livre de nós mesmos. Que o Senhor nos guarde da nossa pretensão humana, dessa falsa autoconfiança na capacidade de comunicar alguma coisa. Pai, nós estamos aqui porque precisamos do poder do Teu Espírito. Precisamos de demonstração de Espírito e poder. Nós precisamos que a Tua graça flua por nós em nossa fraqueza, de modo que Tu sejas glorificado. Então que o Senhor se torne evidente. Importa que Tu cresças e nós diminuamos. Então sê honrado, Senhor. Sê glorificado, sê exaltado como Deus. Que Cristo seja erguido bem alto nesse culto, como centro dessa reunião solene. Que Teu Espírito nos conduza a Ele e faça com que encontremos em Jesus a fonte de toda a vitalidade e força que precisamos para caminhar nessa jornada. Então fascine esse meu irmão, essa minha irmã, pela realidade de Cristo. É a nossa oração nele. Amém. Irmãos, peço desculpas se eventualmente eu ficar devagando aqui. Eu estou com febre aqui agora. Estou com uma virose, então estou meio lento. Mas vocês vão ter paciência e Jesus há de mostrar a misericórdia dele, apesar de nós, né? Irmãos, Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, é uma carta de Paulo que ele dirigiu a uma igreja que tinha problemas muito sérios. A igreja da Galácia era uma igreja que vivia sob a ameaça permanente de um movimento que existia na época chamado judaizante. Quem eram judaizantes? Em geral, judaizantes eram pessoas de origem pagã, não eram judeus por natureza, era o que a Bíblia chama de gentios, são os não-judeus, né? Que haviam, em algum momento da vida adulta, se convertido formalmente ao judaísmo, ou seja, se submeteram à circuncisão e se submeteram às leis de Moisés. Entretanto, meus irmãos, muitos desses chamados prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, começaram a se aproximar de Jesus com a pregação do Evangelho. Isso foi uma coisa boa. Então, eles já eram convertidos ao judaísmo e, de repente, escutam o Evangelho pela boca de Paulo e o ministério dos apóstolos e eles se aproximam de Jesus. Entretanto, havia uma confusão teológica entre os judaizantes. Qual era a confusão? De que para uma pessoa ser salva e uma pessoa ver uma vida de graça,
ela precisava combinar duas coisas. Por um lado, a obediência à lei de Deus e à lei de Moisés, se submeter ao sistema judaico e, ao mesmo tempo, crer em Jesus. Não é que os judaizantes não criam que Jesus não salvava. Eles acreditavam nisso. Entretanto, a salvação de Jesus e a graça operada por Cristo deveria operar e deveria ser trabalhada em conjunto, em combinação com o sistema legal proposto pelos judeus. O que a gente chama de nomismo da aliança. É um nome difícil, mas é a noção de que é possível se vincular a Deus e ser aceito por Deus a partir da sua fidelidade à lei, da sua fidelidade à lei mosaica. Entretanto, em contrapartida, a igreja da Galácia, além desses judaizantes, também tinha a ameaça dos chamados pagãos. Cristãos que estavam ali dentro da igreja, que vieram do contexto pagão e não do contexto judaico. Lembrando que o judaísmo era monoteísta, cria num Deus único, não idolatravam falsos deuses, né, tinham devoção à palavra de Deus, que era o Antigo Testamento. Então, muita gente podia dizer assim, mas para os judeus então o trabalho estava meio feito, né? Os judeus já eram éticos, os judeus já tinham a Bíblia, já criam um Deus de Israel, só precisavam abraçar o Messias. É verdade, por um lado parece uma vantagem, apesar de que para Paulo isso não era vantagem nenhuma. Ele mesmo diz isso a respeito dele mesmo mais tarde. Porque você pode estar cativo de um sistema legalista, mesmo com pressupostos que parecem cristãos, né, e aquilo te impedir de acessar a Deus e a sua graça. Por outro lado, os pagãos eram de origem pagã. Eles adoravam divindades, adoravam falsos deuses, faziam sacrifícios a essas falsas divindades, cultuavam demônios, né? Faziam cultos de toda a natureza, cultos sexuais, sacrifícios, votos, libações, tudo para administrar essa devoção a essas divindades. Mas um detalhe interessante do mundo pagão é que entre os pagãos havia também alguns hábitos de considerar determinados alimentos impuros e outros alimentos puros, né? Havia o hábito, por exemplo, de se abster de carne. Isso era uma prática muito comum no mundo grego, né? E muita gente lê, às vezes, até esse texto aqui de Gálatas, porque Paulo fala sobre isso mais para frente, né? Interpreta o texto como se Paulo estivesse falando dos judeus aqui, sobre lavar as mãos, cuidar dos alimentos. Na verdade, o texto está falando dos pagãos. Mas Paulo também trata aqui daqueles que estão sob a lei. Paulo também trata aqui daqueles que vivem sob a jurisdição da lei mosaica. Pois é, meus irmãos, Paulo aqui então propõe uma outra questão. Paulo vai dizer aqui que a identidade do cristão não está no que ele faz. A identidade do cristão não está no paganismo, não está nos ritos ou nas superstições do mundo pagão, e que a identidade de um cristão não está ligada ou associada também a práticas legalistas, ou a simples adesão à prática das leis judaicas. Então, como é que Paulo resolve esse problema de identidade? Lembrando a vocês, meus irmãos, que a tentação de quem era gentil era ouvir o irmão judaizante falando assim, eu sou circuncidado, eu estou na aliança de Abraão, fiz a circuncisão, e de repente esse gentil, que vem do contexto pagão, podia se sentir tentado a obter algum tipo de benefício ao observar ou se tornar judeu pelo processo judaico de conversão a essa religião. Lembro a vocês que durante essa época que Paulo escreve essa carta, essa epístola, né, Paulo, gente, está dentro do Império Romano. E dentro do Império Romano, você tinha uma coisa chamada religio licita. Eram religiões que eram autorizadas pelo Império de funcionar. O judaísmo, até esse momento, era considerado uma religião autorizada pelo Império. Então, ser judeu era, no mínimo, você ter liberdade dentro do Império para expressar a sua religiosidade. Então, só existiam duas formas legais dentro do Império de você ter segurança identitária, de ter segurança na sua identidade. Ou você era judeu, porque era uma religião autorizada pelo Império, você não era ilegal sendo judeu, ou você era pagão, ou você era devoto das religiões romanas. Mas tinha um público aqui que estava surgindo com o cristianismo, que eram gentios cristãos, que nem eram pagãos, não eram mais pagãos, porque não adoravam mais os deuses romanos, mas também não aderiam ao judaísmo, não se circuncidavam, apesar de temerem profundamente a Deus, apesar de, claro, crerem na obra de Jesus e na sua expiação, na obra que ele realizou ali na cruz do Calvário, mas era um público que, diante da sociedade, era anômalo, ninguém sabia o que era esse grupo. O que eles são? Eles são pagãos, eles são idólatras, eles são judeus, o que eles são? Então havia uma tensão de identidade entre esses irmãos na igreja da Galácia. E Paulo vai dizer, olha, o negócio é muito além. Vocês estão preocupados com status social, com aceitação social, aceitação nacional. E o negócio é muito mais profundo.
Para começar, a identidade que Deus tem reservado para vocês não diz respeito a nada que vocês fazem. E não diz respeito a nada que vocês viviam antes. Na verdade, essa realidade identitária nova que emerge da obra de Jesus, e Deus em Jesus tem transformado vocês em filhos de Deus. Gente, o termo filho de Deus é um termo que ficou muito banal na nossa cultura. Quantas vezes você já ouviu aí no senso comum as pessoas dizendo assim, mas eu também sou filho de Deus. Será? Será que qualquer ser humano pode arrogar para si essa identidade? Será que qualquer pessoa humana pode dizer que ela é filha de Deus? Será? Será que, biblicamente, de acordo com a revelação cristã, todas as pessoas desse planeta podem dizer simplesmente que são filhas de Deus, independente do contexto cultural, religioso, ou das devoções que essas pessoas possuem? Esse é o escândalo do Evangelho. O escândalo do Evangelho é que, para você ser filho de Deus, Deus tem que te fazer filho dele. E para isso não basta nascer segundo a carne. Não é suficiente se tornar humano, existir. Isso não é suficiente. Na verdade, é claro que tem uma existência aí que é necessária, mas é uma existência que emerge de uma nova realidade, de um novo mundo que Deus está prestes, ou inaugurou na pessoa do seu Filho. Bom, essa série sobre o Espírito Santo e a adoção. Nós temos aqui na igreja, somos uma igreja confessional, e a gente sempre lembra aqui do credo. Eu gosto muito do trecho do credo niceno que diz que nós cremos no Espírito Santo, nós cremos, Senhor e doador da vida, que procede do Pai e que com o Filho, juntos, ele é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Meus irmãos, biblicamente nós sabemos que o Deus das Escrituras, por um lado, é um Deus inefável. Inefável, é um Deus transcendente. É um Deus que está para além do mundo criado, para além das nossas experiências. É um Deus que vai para além das nossas expectativas. Ao contrário, até recorrentemente a gente tem que lembrar isso. Deus, ele sempre surpreende as nossas expectativas sobre ele. Porque se Deus fosse igualzinho a gente esperava, se Deus, meu irmão, estiver muito alinhado com o que você imagina sobre ele, já não é Deus. Pode ser uma projeção. Pode ser uma ilusão que você criou, você projetou e falou, Deus tem que ser assim. Eu acho que Deus tem que ser cor-de-rosa, de pelúcia. Eu acho que Deus tem que ser fofinho. Você vai projetando sobre Deus uma imagem que não necessariamente corresponde a quem Ele é. Isso pode ser mera projeção. Você pode simplesmente estar desenhando um Deus, formando um Deus. Você pode até dar um nome para Ele de Jesus. Olha que ironia. Você pode até dar o nome de Jesus para esse Deus, mas Ele não é necessariamente o Deus que está revelado nas Escrituras. Então Deus é transcendente. Deus vai para além das nossas expectativas temporais. Deus está para além daquilo que a gente espera dele, em muitos aspectos. Em muitos aspectos. É claro que na medida que caminhamos e conhecemos quem Deus é nas Escrituras, a gente vai ficando um pouco mais preciso na nossa relação e na nossa compreensão dele. Mas em grande medida a nossa vida inteira terrena é conhecendo sobre Deus e sendo surpreendido sobre quem Deus é. Então tem uma dimensão que Deus não é criação. Deus não é uma árvore, Deus não é um cão, Deus não é o oceano, Deus não é Gaia, Deus não é Gaia, Deus não é um planta, Deus não é uma planta, Deus não é um poste ídolo, Deus não é uma imagem, Deus não é um templo, Deus não é gente, Deus não é criatura. Deus transcende todas as coisas criadas, porque Ele é a causa de todas as coisas criadas. Então Ele transcende, Ele está para além disso. Entretanto, como pode, é uma pergunta que Lutero fez durante a Reforma, antes da Reforma no monastério agostiniano, Lutero sofreu muito com isso, porque ele fala assim, como pode um Deus enorme como Ele? Um Deus que eu já brinquei aqui, né, se a gente olha para o Sol, que é essa estrelinha, que é a nossa vizinha, e a gente não consegue fixar os nossos olhos no Sol por alguns minutos, o que dirá olhar para o autor de todos os sóis do universo? Imagine, né? Se é que dá para imaginar. Então tá, Deus é isso tudo, Deus é absurdamente enorme. Isaías fala que Deus está cercado do fogo da sua santidade. Ele pergunta quem pode entrar e quem pode resistir à santidade de Deus. Quem pode? Quem pode entrar nos seus domínios? Quem pode entrar na comunhão com esse Deus terrível, como diz Moisés, terrível em feitos e obras? Quem pode? Quem pode dizer que tem uma comunhão com esse Deus? E o que dirá dizer que é filho dele? Que dirá dizer que é filho dele?
Se por um lado Deus é enorme, se por um lado Deus é transcendente, Deus é absurdamente grande, Deus transcende todas as nossas expectativas, ao mesmo tempo esse é um Deus que quer se tornar conhecido. Então, quando nós dizemos que Deus é inefável, isso não significa que ele não é conhecível. Ele é um Deus que se faz conhecido. Ao mesmo tempo que ele é enorme, ele é um Deus que se revela. Ele é um Deus que se descortina. É um Deus que abre a janela da sua eternidade e se mostra no mundo. Nós dizemos que Deus, além de ser transcendente, ele é um Deus imanente. É um Deus presente na história, na vida, no dia a dia. É um Deus presente nas questões mais simples da vida. Apesar da sua presença próxima, a gente ainda não pode dizer que ele é a coisa criada, mas ele está perto da coisa criada. Ele mesmo é o autor e sustentador do mundo como nós o conhecemos. É um Deus que é transcendente, um Deus que é imanente. Um Deus que está lá, mas um Deus que está aqui. Um Deus que está além, mas um Deus que está perto. Simultaneamente. Essa, na verdade, é a grande característica do Deus revelado nas Escrituras judaico-cristãs. É que o Deus bíblico, o Deus cristão, é um Deus que é simultaneamente transcendência e imanência. Além e presente. Está lá, mas está aqui. Simultaneamente. O fato dele se aproximar de gente como a gente não torna Deus menos inefável. Não torna Deus menos glorioso, grandioso. Ao contrário, isso mostra justamente que esse Deus é absurdo diante da nossa razão humana. Porque um Deus que, apesar de ser enorme, um Deus que, apesar de ser gigantesco, se chega a gente como a gente. Essa talvez seja uma diferença importante entre a visão de Deus do cristianismo e a visão de Deus do Islã, por exemplo. No islamismo, conceber Alá como um Deus que é imanente, um Deus que está perto, um Deus que se relaciona com pessoas, é uma heresia. Isso pode custar a vida de um muçulmano. Eu contei uma vez a história aqui de um filósofo do sufismo. O sufismo é um ramo do Islã que é místico, é um ramo do Islã que estuda misticismo islâmico. Uma vez um filósofo sufista, ele disse, num determinado momento de devoção muçulmana dele lá a Alá, que ele sentiu a presença de Alá. E mataram ele por causa disso. Porque no Islã é inconcebível que Alá esteja presente. Isso é cristão demais. Isso é cristão demais. Não dá para tolerar isso no Islã. Alá tem que ser absolutamente transcendente. E nós ficamos aqui como submissos. Islã, se você não sabe, Islã significa submissão. Então você fica aqui submisso, passivo. Você não sabe, você não pode dizer que existe uma relação de correspondência. No Islã ainda é mais sério dizer que Deus tem filhos. O que dirá um filho eterno dele. Se você for um dia em Jerusalém, na mesquita de Omar, mesquita Al-Aqsa, que é uma mesquita que fica em Jerusalém, muito antiga, onde se diz que Mohammed ascendeu aos céus, na mesquita de Omar tem uma frase em árabe, na fachada da mesquita: Deus não tem filho. Deus não tem filho. Mas nós cristãos insistimos que Deus não somente é Pai, o nosso credo começa assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós começamos assim: Deus é Pai. Se a gente fala que Deus é Pai, antes de criar céus e terra, Deus é Pai. Isso exige imediatamente um filho, óbvio. Para dizer que Deus é eternamente Pai, isso exige um eternamente Filho. Está claro? Afirmar que Deus é Pai também significa que Deus é eternamente amor. Muita gente pensa assim, Igor, as nossas relações filiais, tipo assim, eu entendi, eu chamo Deus de Pai assim como eu sou pai para a Sofia, né, Davi? Assim como eu sou pai para a Sofia, Deus é Pai para mim. Não, meus irmãos, nós não chamamos a Deus de Pai por analogia à paternidade terrena. O movimento é inverso. Só existem pais terrenos porque Deus é eternamente Pai. E Ele criou o mundo como expressão da relação paterna eterna dele. Se Deus não tivesse criado o universo, a paternidade de Deus seria um atributo eterno dele. Deus não criou o universo por carência. Entenda isso. Deus não criou o mundo porque Ele estava carente, porque Deus precisava de elogio, de reconhecimento, porque Deus é um Deus narcisista, que ama a sua própria imagem,
em si mesmo. Na verdade, o amor eterno de Deus está projetado na imagem dele, estampada no próprio Filho. Por isso a Bíblia fala que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Então, todo o amor do Pai está canalizado para o seu Filho. Mas e o Espírito Santo, Igor? Irmãos, o Espírito Santo é essa ação, é essa presença pessoal de Deus entre nós. O Espírito Santo é quando Deus se torna presente, é Deus agindo na história. O problema do Islã é que não tem doutrina do Espírito Santo. O cristianismo insiste que o Pai está assentado na eternidade, que Ele enviou o Filho em carne e habitou entre nós em missão, o Filho subiu aos céus e nós não estamos sozinhos, porque Ele disse que enviaria um Consolador, um outro Consolador, o texto ainda fala isso, um outro Consolador, o Espírito Santo. Então hoje nós cristãos podemos dizer que não estamos sozinhos, mas que a nossa relação com esse Deus que é transcendente, e esse Deus que se fez carne, virou gente e subiu aos céus, se dá por obra do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Se você disser que o Espírito Santo é uma energia, como existem alguns movimentos religiosos que vão dizer isso, se você disser que o Espírito Santo é uma força impessoal, ok? Se você disser que o Espírito Santo é alguma coisa que está ali, um vento invisível, uma coisa impessoal, uma energia cósmica, uma energia divina, não necessariamente pessoa, nós temos um problema. Porque você não pode se relacionar diretamente com o Pai sem a mediação do Filho. Biblicamente, você não tem jeito, ele é o mediador entre Deus e os homens. Segundo, se você disser que a sua relação com Deus se dá pelo Filho, nós temos outro problema, porque o Filho não está aqui conosco diretamente, em carne. O Filho está intercedendo por nós à destra do Pai na eternidade. Se você disser, não, mas eu tenho o Espírito Santo, mas se o Espírito Santo não for uma pessoa, você não pode dizer que tem uma relação pessoal com Deus. No máximo, você pode dizer que você tem uma relação com Deus mediada por uma energia. Mas não é o caso. A nossa relação é com Deus, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é divindade. O Espírito Santo é a pessoalidade de Deus. É Deus presente na história. É Deus presente conosco. É Deus providenciando a renovação do mundo. E quantos atributos tem o Espírito Santo, biblicamente? Vou citar só alguns. Coisas que o Espírito Santo fez no Antigo Testamento e continua fazendo no Novo. Você sabe que a palavra Espírito, em hebraico, ruach, significa vento, sopro. Em grego, é mais ou menos o mesmo sentido, pneuma, em grego. O que é o ruach? Em sentido hebraico, ainda é mais concreto. O ruach dessa noção de vento, de suavidade, violência, porque o vento é assim, né? Às vezes ele é suave, mas às vezes ele é violento. Vento dá a noção de vitalidade, eu preciso respirar, eu preciso de ar, eu preciso de pneuma. Vento dá a noção de dinamismo, de uma coisa dinâmica, de uma certa imprevisibilidade. Quem controla o vento? Quem controla o vento, o ar? Quem controla isso? A noção de vento, ruach, também dá uma noção de presença próxima. Permanente, porém invisível. Eu acho que o uso do termo espírito, ou vento, ruach, para traduzir essa terceira pessoa da Trindade como um Deus que está presente no tempo e no espaço, discreto, invisível, mas real. Invisível, mas real, é uma excelente analogia. E mais, esse vento não é qualquer vento, esse vento é santo. Espírito Santo. Não é um vento ordinário, é um vento gracioso. Mostra o modo como o próprio Deus opera no mundo. O Espírito Santo no Antigo Testamento estava lá quando Deus criou o mundo. O Espírito Santo estava lá quando Deus ordenou que a terra ia ser formada do nada, ou sem forma e vazia. O Espírito estava sobre a face das águas. O Espírito renova a criação de Deus. O Salmo 104 diz, no verso 30, que Deus envia o seu Espírito e os seres são criados. E assim o Senhor renova a face da terra. Se existe vida no mundo, é por obra do Espírito. Meus colegas e irmãos pentecostais, infelizmente, têm um problema com isso. Porque acham que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade que só opera nos crentes, que só opera nos santos. E não é verdade. O Espírito Santo habita nos crentes.
por uma razão que nós vamos ver daqui a pouco. Mas o Espírito Santo não está ausente do mundo. O Espírito Santo opera na realidade, sustentando a ordem da criação. Se existe vida nascendo todo dia, criança, passarinho, animal, flor, desabrochando no universo, isso é obra do Espírito. Salmo 104, verso 30. Tu sopras o teu Espírito e renovas a face da terra. Até a obra cultural dos seres humanos é obra do Espírito. Lembra que Deus encheu Bezalel, que foi um dos homens que construiu a Arca da Aliança, com espírito de sabedoria e habilidade artística. Deus também opera a capacidade estética, a capacidade do labor, do trabalho, por obra do seu Espírito. O que é muito diferente de dizer que o Espírito habita nessa pessoa. Mas dizer que a pessoa faz isso sem o Espírito seria uma ingenuidade. Mas ele é pagão, ele é ateu, ele é agnóstico, ele é satanista, ele é idólatra. Qual o problema? O sol vem para justos e injustos. Todo bom dom e toda boa dádiva procede de Deus, o Pai das luzes. Eu não vou chegar no mérito da qualidade dessa produção, mas eu não tenho dúvida que todo dom bom procede de Deus. De acordo com o livro de Gênesis, capítulo 6, verso 3, depois do dilúvio, diz o texto bíblico que Deus disse que o seu Espírito não agiria para sempre no homem, porque o homem era carnal. Por isso, seus dias serão 120 anos. Então, a longevidade é obra do Espírito. Se Deus encurta a ação do seu Espírito, as pessoas morrem mais cedo. É uma atuação externa do Espírito, manter a vida biológica, manter a vida orgânica. Então, o Espírito é essa ação presente de Deus no tempo. O Espírito Santo nos impede de olhar para a vida, meus irmãos, como se Deus não estivesse presente. Quando nós resgatamos a doutrina do Espírito Santo, nós reconhecemos que o drama da nossa vida nessa terra é todo costurado por providência. Que você não acorda de manhã como se Deus não estivesse presente no mundo. Que você não encara o seu trabalho como se Deus não estivesse lá. Mas que cada ação que você opera no mundo, você opera numa realidade imersa no Espírito. Apesar da rebeldia humana, apesar da rebelião do pecado, apesar de tudo isso. Mas saiba que se esse mundo minimamente funciona, se a gente está aqui agora, e graças a Deus não entrou um grupo terrorista aqui, é porque Deus sustenta a realidade com a sua graça, com o seu Espírito. Mas o Espírito também agiu sobre os profetas. O Espírito agiu sobre os artistas, como eu falei aqui, sobre os reis e líderes políticos do Antigo Testamento. O Espírito foi derramado sobre o Messias. Jesus falou isso lá em Nazaré, na sinagoga, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O profeta Joel prevê um dia em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que os jovens profetizariam, que os velhos teriam visões e sonhos. O Espírito Santo teve um papel importante na concepção de Jesus em Maria, a concepção virginal. Nós falamos isso também no credo, que Jesus foi concebido por poder do Espírito Santo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo no seu batismo. Não foi isso que a voz do céu diz? Eis o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, repousa sobre Jesus. Ali está nítido Pai, Filho e Espírito Santo presentes no ato do batismo de Jesus. Então, meus irmãos, de acordo com o texto de Gálatas que nós lemos nessa abertura, Paulo diz claramente que nós, seres humanos, fomos salvos. Quem é salvo? É salvo no tempo determinado. Atenção para isso. E ele compara aquele período que você não creu em Jesus, o período que você ainda não era filho de Deus, como um herdeiro infantil, uma criança. Pensa nisso. Pensa que você é de uma família muito rica, o seu pai morreu, mas você ainda era uma criança. Você não tem condições racionais, não tem maturidade para gerir a herança que você recebeu. Nesse período, até que você tenha a idade adequada para resgatar e penhorar sua herança, você fica sob a tutela de administradores e tutores. Verso 2. Eles ficam te protegendo, te guardando, de alguma maneira, te guardando até o tempo determinado para o resgate da sua herança. O que Paulo está dizendo aqui é que tanto judeus quanto pagãos, que eram pessoas que Deus estava preparando para um dia lhes transformar em filhos de Deus e receber a herança, eles estavam sob a tutela. De quem? A tutela da religião, da religiosidade. A tutela dos valores morais da sua casa. A tutela do cuidado da sua família.
Lembra daquela vez? Você fala assim, nossa, quase que eu morri naquele dia. Por que você não morreu? Adivinha? Nossa, Igor, se eu fosse um pouco mais longe naquela droga que eu usava, eu estava ferrado. Por que você não foi tão longe? Ah, Igor, eu estava lá na minha universidade, quase pirando, e alguma coisa me disse que aquele lugar não era meu. Aquele contexto que eu estava não era meu. Igor, eu estava na balada, muito doido, cheirando todas, fumando todas, bebendo todas, e alguma coisa me disse, aqui não é o seu lugar. Essa não é a vida que eu tenho para você. O que estava acontecendo nessas situações? O que Deus estava produzindo nessas situações? Deus estava te colocando sobre a tutela. Deus estava te protegendo até o tempo determinado. Olha o que diz o verso 2. Mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. O Pai determinou um tempo. Verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, é que Paulo está se referindo à época que você ainda não era filho de Deus, estávamos debaixo da escravidão dos princípios elementares do mundo. Princípios elementares do mundo é uma discussão enorme na teologia, mas basicamente é que a estrutura do mundo tem uma estrutura lógica, uma estrutura espiritual, e que as pessoas podem se relacionar com essas coisas como se eu seguir determinada regra, eu vou estar protegido moralmente. Mas, biblicamente, o que Paulo está dizendo é que tanto os judeus que guardam a lei, como os pagãos que observam as suas religiões pagãs, estavam sob tutela, sob proteção. Mas vindo, porém, a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo que Deus determinou, Deus enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E aqui é um ponto interessante. Jesus nasce sob a lei e Jesus nasce sob o pecado, por quê? Está claro que aqui Paulo está brincando com os judeus e gentios. Os judeus nasciam sob a lei e os gentios sob o pecado. Então Paulo está dizendo que Jesus, quando veio ao mundo, ele veio ao mundo nas condições que nós nos encontrávamos. E por que ele fez isso? Porque esse é o resgate. O resgate é que Cristo se torna fraco para nos fortalecer. É que Cristo se torna vulnerável para nos salvar da vulnerabilidade. É que Cristo se torna menor para nos levar a uma condição melhor. É que Cristo se esvazia do seu status, da sua condição de filho de Deus, para resgatar aqueles que estavam sob a escravidão, sob tutores, sob administradores. Para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. E por que adoção? Por uma razão muito óbvia. Nós não éramos filhos naturais. O filho natural de Deus desde a eternidade é o próprio Cristo, que João insiste em chamá-lo de unigênito de Deus. O mistério é que agora Deus está chamando mais gente para fazer parte dessa família. Mas essas pessoas estão entrando nessa família por adoção. Deus está se apropriando de você como se você fosse filho legítimo. E verso 6 é claro. E porque sois filhos? Então a sua identidade está aí. A sua identidade não está na lei ou no pecado. A sua identidade está no fato de que você é filho de Deus. Então o que Deus fez como sinal da sua adoção? Qual é a primeira evidência de que nós nos tornamos filhos de Deus? É que Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Em Romanos diz o Espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos Abba. Em aramaico é Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, também herdeiro. Atenção para o detalhe. Também herdeiro por obra de Deus. Então, eu não sou herdeiro por minha obra. Eu não sou herdeiro por obra da lei. Eu não sou herdeiro por obra do pecado. Eu não sou herdeiro por causa das minhas devoções, porque eu sou uma pessoa moral, uma pessoa ética. Eu sou herdeiro por obra de Deus. A minha herança é fruto do labor divino. É Deus quem trabalhou e me deu essa obra. Por isso é graça. Por isso é graça. Você não fez nada por merecer a filiação divina. Você não se tornou filho porque você foi merecedor de se tornar filho. Foi porque Deus fez uma obra e te transformou em filho dele. Eu quero caminhar aqui para o finalzinho já, trabalhando um pouco essa lógica da adoção. Jesus vira escravo, apesar de ser filho, para transformar a gente em filhos de Deus. Gente que é transformada em filho de Deus se torna co-herdeiro com Jesus. Paulo insiste nisso em Romanos. Paulo fala que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Você já parou para pensar nessa frase?
primogênito dentre muitos irmãos. Jesus é o primogênito. O que é o primogênito? Primogênito, meu irmão, na cultura israelita, era o filho, obviamente, mais velho, mas era o filho que, quando o pai morria, recebia a herança do pai. Não importa se a sua casa tem 13 irmãos. Quando o seu pai morria, a sua herança, a herança do seu pai ia para o filho mais velho. Aí você fala, mas que injustiça! E os outros? Ficava em cargo do filho primogênito administrar a distribuição da herança entre os outros irmãos. Então, por que a Bíblia fala que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos? Pensando aí que nós somos irmãos de Jesus na nossa relação com Deus. Quando Deus nos transforma em filhos, pela sua graça, pela sua obra, é que Jesus Cristo recebe algo do Pai. Jesus Cristo recebe uma herança do Pai. Que herança é essa? O próprio mundo, a própria criação, que Deus fez para o seu Filho, por amor ao seu Filho, porque tudo foi feito por meio dele e para ele, como diz Paulo em Colossenses. Então o Filho é quem herda. Mas uma vez que o Filho herda, o que ele faz com a herança que ele recebe? Ele distribui, porque ele é o primogênito. Ele distribui entre os seus irmãos. Por isso Paulo vai dizer que Cristo é o herdeiro e nós co-herdeiros com ele, herdeiros juntos com ele. Mas Jesus se revela como unigênito de Deus. O Filho amado do Pai desde a eternidade. João capítulo 1, verso 14 diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito, agora não é primogênito, unigênito do Pai, o único gerado do Pai desde a eternidade. Vimos essa glória. E o Filho amado, que é Jesus, revela o amor do Pai. Irmãos, pense nisso. Pense que a gente não conhecia o amor do Pai. Só começamos a conhecer que Deus é amor e Ele é Pai na revelação de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, de João capítulo 1, verso 18. Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Por isso, Jesus foi categórico quando encontrou com Nicodemos, o mestre da lei. Jesus chega para Nicodemos e diz, você sabia que para você herdar o reino de Deus, você tem que nascer de novo? Tem que nascer de novo. E Nicodemos, o mestre respeitado da Torá, no judaísmo, diz assim, mas como é isso? Isso é irracional. Como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu não consigo entender isso não, Jesus. Aí Jesus é claro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode, tem que nascer do Espírito. Ah, Igor, mas eu não consigo. Claro que não. Óbvio que não. Por isso que você tem que nascer de novo. De novo, a obra de ser filho de Deus é a obra de Deus, não é sua obra. Quem transforma seres pecadores, sob a lei, sob o pecado, em filhos, é o próprio Deus, que faz isso por obra do Espírito Santo, concebido da vontade de Deus, como diz João capítulo 1, verso 12, a todos que creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, mas aquele que nasce da vontade de Deus. Já pensou nisso? Quem nasce da vontade de Deus, Deus tem uma vontade, e a vontade dele te concebe, por isso que é num tempo determinado. A vontade de Deus te concebe, Deus dá à luz a um filho dele, por poder do Espírito Santo. E porque temos o Espírito, meus irmãos, eu amo isso em Agostinho. Tem um texto também do Guilherme na internet que ajuda sobre isso, em que Deus, o Pai, é chamado de o amante. Amante porque Ele ama, Ele é o agente do amor. O Pai é o amante. Jesus é o amado. A Bíblia fala isso em vários momentos. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus é objeto do amor do amante, do Pai, desde a eternidade. E o Espírito? O Espírito é o amor. O amor é o Espírito. Paulo vai dizer em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado pelo Espírito em nossos corações. Em nossos corações. Então, se você tem um Espírito, saiba disso, você é filho de Deus. Se você tem um Espírito, existe um clamor de adoção dentro de você, chamando Deus de Pai. E isso não é algo trivial, meus irmãos. Isso não é algo comum. Isso significa que Deus, na eternidade, tinha uma relação eterna com seu Filho, e agora Deus simplesmente se volta para gente pecadora, gente idólatra, religiosa, e reconcilia essas pessoas, porque o Filho se torna como um homem comum, distante debaixo do pecado, e o Filho se torna como um debaixo da lei,
para redimir esse tipo de gente e reconciliá-las consigo mesmo, transformando elas em filhos e filhas de Deus. Numa relação completamente nova, fundado em graça. E o Espírito é evidência, é o sinal de que Deus anda operando em você uma transformação em que você vai se conformando à imagem do seu filho. Mas você já é filho de Deus e tem um Espírito. Deus já te colocou dentro, como a gente fala, Deus já te colocou dentro da dança trinitária. Quando o Pai, Filho e Espírito Santo estão dançando numa ciranda eterna de amor, e por mais que você fique olhando eles girando, você fica assim, sabe viu quando você brinca de pular corda? Deixa eu ver se vai dar agora. Não é assim? Não depende de você. Você não sabe o ritmo, você não tem sincronia, você não sabe como aquilo funciona. Você olha e fala, é agora, não funciona. Você vai e repele. Não depende de você. Só se uma mão estender dentro dessa dança e te puxar para dentro da roda que você entra. Só se Deus, pela sua graça, estender a mão e te colocar dentro da roda é que você entra na roda do Espírito, na roda da Trindade, na ciranda trinitária. Mas isso é algo absurdo. Como pode um Deus transcendente, grandioso, insistir em transformar pecadores em filhos de Deus e colocá-los dentro do ritmo da Trindade, da relação da Trindade, depositando amor e nos dando a graça de chamá-lo de Pai? Chamá-lo de Pai sem medo de rejeição, sem medo de ouvir um não, sem medo de sofrer oposição, discriminação. Não, Ele é o primogênito dentre muitos irmãos e a gente é dessa família. E eu quero encerrar essa reflexão com um trechinho aqui de Romanos capítulo 8, verso 26, que fala sobre o que a gente está lendo aqui um pedacinho, já lemos um pedacinho disso, em que Paulo diz assim, também o Espírito, olha que interessante, por que Deus coloca um Espírito que nós clamamos Abba? Porque Deus está nos ensinando a orar como filhos. A gente não sabe orar como filho, a gente tem que aprender a orar como filho. E como se ora como filho? É orar como Jesus orou no Getsêmani. Lembrando que o termo Abba só aparece em Paulo, em Romanos, em Gálatas e lá nos Evangelhos, quando Jesus está no Getsêmani. E o que Jesus está fazendo no Getsêmani? Orando como filho. E qual é a oração como filho? Não seja feita a minha vontade, senão a tua. É assim que filho ora. Filho aprende a amar a vontade do Pai. E olha como que Paulo é claro sobre isso. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Qual é a fraqueza? Porque de vez em quando você tem um lapso e esquece que você é filho. Então o Espírito tem que te ajudar a orar. Porque nós não sabemos orar como convém. Saiba disso, meu irmão. Todos nós aqui, indistintamente, simplesmente não sabemos orar. Não sabemos. Mas o mesmo Espírito, que Paulo diz em versos anteriores, que é o Espírito de adoção que clama Abba, Pai, intercede por nós sobremaneira, graças a Deus por isso, com gemidos que não se expressam, com gemidos que não são fáceis de serem expressos. Mas aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, então o Espírito não intercede de qualquer maneira, mas segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Então, o que o Espírito de adoção está nos ensinando? Quando nós ainda não sabemos orar como convém, Ele está nos ensinando a orar de acordo com a vontade de Deus e não a nossa, porque é assim que filho ora. Foi assim que o filho orou no Getsêmani, o filho de Deus, o primogênito, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque é os que de antemão conheceu. Olha como Deus foi soberano em te fazer filho dele. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Graças a Deus. Vamos orar. Se você nasceu de novo, se você tem evidências, testemunho da graça,
Porque Paulo diz isso, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você tem um testemunho do Espírito, de que você é filho, ore como filho. Ore como filha de Deus. Se você não tem um testemunho, deposite confiança no Filho de Deus e conte com a obra do Espírito Santo para regenerar o seu coração. Mas saiba, isso é obra de Deus. Talvez você esteja sobre tutela, sobre administração, mas talvez esse é o momento em que Deus vai te tirar da tutela e vai te fazer herdeiro dele, herdeira dele, desfrutando da realidade dele, da filiação com Deus. Talvez você esteja perdendo o ritmo da dança trinitária. Você precisa de renovação do Espírito. Que a sua oração seja uma oração saturada de um desejo autêntico pela vontade de Deus. Sem medo da vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus desencante e desiluda você de impressões que você projetou sobre quem Deus é. Mas Deus está para além das suas projeções. Deus é pura realidade. Então ore e peça a Deus para que Ele te encha do espírito de adoção, para que você aprenda a orar como convém. Pai, em nome de Jesus, essa é a igreja que se reúne ao redor de Deus. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Não são três divindades, mas são três pessoas, distintas na sua missão, cada um respectivamente, mas unidos na unidade da divindade, na unidade da Trindade, para conciliar corações alienados de Deus, fazendo com que esses corações alienados se tornem corações de filho e clamem a Deus como filhos, chamando Deus de Abba. E o Senhor nos coloque nessa dança da Trindade, que o Senhor nos coloque no ritmo da divindade, que o Senhor nos coloque dentro da família divina, como co-herdeiros com Cristo. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade é que somos filhos. Não é o que fazemos que diz quem somos. Não é os pecados que praticamos que dizem quem somos. Mas é o que Deus fez em Jesus. E o que Deus fez em Jesus foi nos adotar. Nos adotar. E hoje, pelo Espírito Santo, que é o sinal do amor de Deus por nós. É o sinal do amor de Deus por nós, como foi o sinal do amor de Deus pelo Filho no batismo. Que nós possamos nos deleitar na realidade da nossa filiação divina. É bom sermos filhos de Deus. É um privilégio gigantesco. Então, que o Senhor não deixe a nossa consciência arrefecer, esfriar sobre o que significa sermos chamados filhos de Deus. Isso é um poder que nos foi dado pela graça, sinal de que não nascemos da vontade da carne, mas nascemos da vontade do próprio Deus. Que o Senhor esteja conosco, Pai. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém.